Olá, eu sou a Madi Maliana e este é mais um Life Coach espiritual. Hoje eu quero iniciar a nossa conversa trazendo aqui um tema que é muito interessante para a nossa caminhada de Deus. E este tema eu irei partir em três. Hoje irei começar com a primeira fase do arrependimento. O arrependimento bíblico ele implica três aspectos. Um, que é a mudança de pensamento, segundo, que é a mudança de sentimento e terceiro, que é a mudança de atitude. Mas hoje eu irei falar simplesmente da mudança de pensamento e nas próximas edições iremos falar sobre mudança de sentimento, mudança de atitude. É muito importante praticarmos este arrependimento da mudança de pensamento. O que significa? Significa mudança de direção. Amém? Isto é, uma pessoa que passa por um arrependimento genuíno, ela vive duas situações. Primeiro, completamente desagrada-se do que está a fazer ou pensar e não volta a fazer ou pensar. Então, tudo que nós fazemos para nós realmente identificarmos que estamos a fazer uma mudança em nós, é que a nossa forma de pensar sobre nós mesmos, a nossa forma de pensar sobre todas as situações que ocorrem na nossa vida, elas mudam completamente. Se nós formos a ver em Mateus 21, 28, 30, a palavra diz que mais do que vos parece, um homem tinha 2 filhos e chegando-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo e respondeu-lhe este: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E eu trago aqui um testemunho de um homem de Deus que ele conta a sua experiência através deste versículo que aqui citei. Como vocês viram, aqui fala da palavra que Deus colocou aqui, mas isto são parábolas que Deus nos traz para nós percebermos quando é que a gente falha com as nossas atitudes, o que é que o arrependimento pode nos trazer. Então, nós vimos aqui neste versículo de Mateus, nós vemos que eram 2 filhos e o pai pediu a um disse que sim e não foi. Imagina quantos de nós fazemos isso ou temos este tipo de atitude, que por muitas das vezes as pessoas aparecem em uma situação, alguém vem e pede uma ajuda e a gente diz assim: sim, farei isto, sim, pode contar comigo. Mas se a pessoa que recebeu esta resposta, ela fica ansiosa. Mas por fim, e o que é que acontece? Você não responde, não assume, não torna-se uma pessoa comprometida naquilo que assumiu, que sim, é apoiá-la, não é? Mas nós vemos aqui o outro filho que também é normal, acontece, em que somos pedidos alguma coisa, ou temos de fazer alguma coisa e nós assumimos que não, mas depois nos arrependemos. Quem que nunca passou por isso? Nunca passou por esta situação, por exemplo, a aparecer alguém à sua frente e dizer: estou a pedir do nada, e você está completamente desligado e naquele momento Deus colocou uma pessoa que você nem estava à espera, porque a sua mente não estava ali e senta a perceber naquele momento que a resposta foi não, mas depois começou a ter um peso de consciência, não é? Quando deu por si, você para e começa-se a questionar: oh meu Deus, como é que eu fiz isto? O que é que eu respondi isso? E vem aí o sentido de arrependimento e nós queremos voltar para corrigir o nosso erro e tentamos voltar para trás para podermos corrigir o nosso erro porque cometemos inconscientemente. Então é muito importante. Por isso é que a gente, quando faz uma oração divina a Deus, a gente diz: Deus, perdoa os nossos pecados cometidos conscientes e inconscientemente. Eu dizia que tenho aqui um testemunho de um homem de Deus que diz que antes de ser salvo achava que tinha uma vida boa e que era uma boa pessoa, mas quando começou a ler a Bíblia, viu que, olhando naquilo que vinha as Escrituras, ele olhou para as Escrituras bíblicas, associou à sua realidade. Diz que Isaías 64:6, todos fomos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundância. E também Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
E também fez a menção de Isaías 64:6, que diz que todos nós somos podres, imundos por causa do pecado. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos aos olhos de Deus. Meu Deus, imagina. E ele aqui faz referência que realmente inclui todos. Quer dizer que incluía a ele também. Foi que isto começou a mexer com a consciência dele e ele começou a perceber que então era pecador e que foi obrigado a mudar de opinião a respeito dele mesmo. Então, e começou a perceber que não era tão bom como ele pensava. Então passou a olhar para ele mesmo como Deus o via, pecador, condenado e só merecendo a condenação no inferno. Mas o nosso bom Deus, ele modifica esses pensamentos, porque não tem esse tipo de pensamento. As palavras estão lá, não é? Mas não é o tipo de pensamento que Deus tem de nós. Então foi quando começou a mudar o seu pensamento e a forma como ele assumiu o pecado. Amém? Então é muito importante nós percebermos que, apesar de sermos pecadores, mas nosso Deus enviou seu Filho por amor de nós para que destruídos do pecado fôssemos. Então, e o pensamento, ele começou a mudar de pensamento porque achava que Deus não o via dessa maneira, via como condenado, como pecador. Mas também começou a perceber que Deus, afinal, ama os seus. E amando os seus, nós vemos bem em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Daí, o seu pensamento começou a mudar e a ira, tudo isto mudou. Amém? Então, começou a perceber que há uma necessidade de nós mudarmos de pensamento, principalmente a respeito de Deus, da sua justiça e retidão. Amém? Ezequiel diz 33:8-12 que quando eu disser ao perverso pecador, você está condenado, se não lhe der o meu aviso, ele morrerá com a culpa dos seus pecados. Mas eu pedirei contas a você pelo preço da vida desse homem pecador. Mas se você avisar, amém, o pecador e lhe disser para se arrepender, amém, dos seus pecados, e ele não der importância, ele morrerá com a sua culpa dos seus pecados e você não será responsável por isso. Por isso, Ezequiel diga a seguinte ao povo de Israel: vocês andam dizendo, nossos pecados pesam como chumbo sobre nós, assim não podemos viver. Mas, digam comigo, mas Deus lhes disse: vocês podem ter absoluta certeza de que eu não fico contente quando o pecador morre com a culpa dos seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender, deixar o seu mau caminho e viver. Por isso, israelitas, arrependam-se, abandonem seus maus caminhos, para que morresse sem razão os israelitas. Diga aos israelitas, às boas obras que uma pessoa fez no passado, não pode impedir que ela seja castigada por seus pecados. Amém? Por outro lado, o pecador que se arrependa de seus caminhos não será castigado pelos antigos pecados. Então, este é o meu convite, é a palavra que eu queria trazer para nós, trazer a consciência, a dizer que é normal, no início, no processo desta entrega de Deus, nós não assumirmos a mudança de pensamento como um dos primeiros passos para nós alcançarmos o verdadeiro arrependimento de Deus. Que Deus diz que somos pecadores, mas destituídos nós somos e Ele nos ama, e nós devemos mudar a nossa forma de pensar a respeito de como Deus pensa de nós. Aí sim estaremos libertos. Convido ao nosso Deus, claro,
para manifestar este dom, para que ele possa entrar na nossa casa, possa entrar na nossa mente, na nossa família, possa fazer sua justiça e que não nos deixe desviar por alguma coisa. E se nós pecamos, pedimos realmente perdão pelos nossos pecados conscientes e inconscientes. Acreditamos que ao reconhecermos esta mudança de pensamento sobre o nosso propósito, sobre aquilo que Deus colocou na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, no nosso projeto, nós acreditamos que jamais seremos iguais. Então fiquem atentos e vamos buscar este verdadeiro arrependimento diante de Deus. A família amada, como disse, este foi o primeiro capítulo, falamos da mudança de pensamento. Depois, claro, teremos mais 2 capítulos para falarmos, que iremos falar da mudança de sentimento e da atitude. Foi muito bom voltar a falar consigo. Tchau, tchau, até para a semana.